Bem-vindos para mais um vídeo sobre assuntos da CPA 10 e da CPA 20. Se as suas dúvidas sobre economia e finanças, fique até o final desse vídeo, porque é sobre esse assunto que eu vou falar hoje. Como, por exemplo, você sabe quando são divulgados os índices de inflação? Ou o que é, ou o que faz a taxa PETAC subir ou cair? Ou ainda, o que é taxa DI e taxa referencial de juros? E como o Banco Central executa as políticas monetárias. Esses são alguns dos temas que vou abordar no vídeo de hoje. Mas antes, não deixe de deixar o seu like aí e de se inscrever no canal para que eu possa continuar fazendo vídeos como esse e fazer esse trabalho gratuitamente para que vocês possam estudar e passar nas provas da CPA 10 e da CPA 20. Sem mais delongas, vamos lá à primeira questão. Vem comigo que eu vou mostrar para você a questão sobre índices de inflação, né? Vamos lá. Primeira questão. Quanto ao momento de divulgação dos índices de inflação, momento de divulgação dos índices de inflação, podemos afirmar que, então, vocês sabem que nós temos dois índices de inflação, o IGPM e o IPCA, e eles são divulgados e calculados em momentos diferentes. Então, letra A, o IGPM é divulgado até a metade do mês seguinte ao mês de referência. Primeiro, antes da gente olhar para as alternativas, vamos escrever aqui o que exatamente são essas datas para que a gente possa entender. Vamos fazer por partes. Olha, o IPCA, ele é calculado de 1 a 30, né, dentro do mês. O IPCA é calculado dentro do mês, tá? Vamos colocar aqui, dentro do mês. Muito bem. E divulgado até o dia 10 do mês seguinte, certo? Esse dentro do mês aqui seria o mês de referência. Então, se eu estou calculando, quero saber o IPCA do mês de maio, por exemplo, esse é o mês de referência. Quer dizer que a divulgação vai ser no mês seguinte. O IPCA é divulgado até o dia 10, mais ou menos, do mês seguinte ao mês de referência. Já o IGPM, né, que tem uma outra metodologia e ele é divulgado e calculado pela Fundação Getúlio Vargas, diferente do IPCA, que é calculado e divulgado pelo IBGE, o IGPM, ele é calculado do dia, deixa eu ajustar aqui, calculado do dia 21 a 20 do mês de referência. E divulgado, o IGPM é divulgado até o final do mês de referência. Tá? Então, se eu estou fazendo, nós estamos fazendo o cálculo do IGPM no mês de maio, então quer dizer o seguinte, que o mês de referência vai ser o mês de junho, porque eu estou calculando do dia 21 de maio até o dia 20 de junho, então eu tenho que divulgar o IGPM até o dia 30 de junho. Então, o mês de referência vai ser o mês de junho, que é o mês que eu estou divulgando o IGPM. Essa é a regra da divulgação dos índices para inflação. Muito bem. Agora, a pergunta, ou as alternativas. Vamos mudar de cor aqui. O IGPM é divulgado até a metade do mês seguinte ao mês de referência. Então, como eu já escrevi aqui, ó, ele é divulgado quando? É até o final do mesmo mês. Então, a letra A pode excluir que está errada, né? Então, tem coisa errada aqui, que é essa até a metade do mês seguinte, não faz sentido. Letra B. O IGPM é divulgado até o fim do mês anterior ao mês de referência. Também não, porque não é o mês anterior. Ele é divulgado até o final do mês de referência, ou seja, do mesmo mês que nós estamos terminando de fazer o cálculo. A letra C, o IPCA, então, olha só, nós estamos com os dois aqui, né? O IPCA e o IGPM, já escrevi. O IPCA é divulgado no começo do mês seguinte ao mês de referência. Opa, isso faz sentido, então essa aqui é a resposta certa. Vamos lá? Letra C, o IPCA é divulgado no começo do mês seguinte. Sim, porque até o dia 10, né, do mês seguinte ao mês de referência. E a letra D, o IPCA é divulgado até o fim do mês de referência.
até o fim do mês de referência, não. Isso aqui, quem divulga é o IGPM, que é até o fim do mês de referência. Então, não faz sentido essa parte aqui. Letra A, letra B e letra D errada, letra C acerta. Mas é isso aí. Agora vamos para outra questão. A outra questão fala sobre o IPCA. Vamos lá. Questão, o fato de o IGPM e IPCA, né? O fato do IGPM estar consistentemente maior que o IPCA, nos leva a supor o quê? Então, tanto o IGPM como o IPCA medem a inflação. Mas o IPCA é o índice oficial da inflação utilizado pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central como referência para a meta da inflação. Então, se a gente calcula o IPCA e o IBGE calcula o IPCA e chega num valor maior ou acima, muito acima da meta da inflação, isso significa que a inflação está alta no Brasil e o Banco Central vai entrar em ação com as suas políticas monetárias. E o IGPM é uma prévia da inflação, ou seja, o resultado do IGPM sai antes, como a gente viu na outra questão, do que o IPCA. Ele sai até o final do mês de referência, enquanto que o IPCA é divulgado no mês seguinte, por isso que se chama prévia da inflação. Tá, o IPCA, ele é calculado através do IBGE pelos produtos da cesta básica. Então, a gente fala assim que o IPCA é medido na ponta do consumo, né? Ponta do consumo. É feito pelo IBGE e mede a cesta básica. Muito bem, tá? E os períodos a gente já falou ali. O IGPM, nós temos que o IGPM é uma média, né, do IPA, que é o atacado, né? O IPA é o atacado, é o índice do atacado, e ele tem 60% de peso dentro desse índice. Aí depois nós temos o IPC, que é o índice de preços ao consumidor, então esse aqui é o mede o consumo, certo? Consumo. Em algumas cidades, algumas metrópoles brasileiras, esse aqui tem um peso de 30%, e aí deixa eu diminuir um pouquinho a letra aqui para caber tudo. E depois nós temos o INCC, que na verdade mede a construção civil. Desempenho da construção civil, se estamos construindo mais, vendendo mais imóveis, construindo mais imóveis, e ele tem um peso de 10%. Então, o total, a soma desses três, vai chegar nos 100%. Muito bem. Então, se eu perguntasse para vocês, o que mais influencia no cálculo do IGPM? São os produtos do atacado, né? Inclusive os importados, ou seja, então interfere também a cotação do dólar aqui. O que mais influencia no IPCA? É a cesta básica, porque ele mede a cesta básica nas 13 maiores metrópoles brasileiras. Muito bem, então vamos ler as alternativas agora. Eu fiz esse resumo para a gente relembrar um pouco sobre conceitos e agora vamos ver as alternativas para saber qual está certo. Letra A, os preços na construção civil estão subindo menos que os preços no varejo. Então a pergunta é, só para relembrar, a pergunta está dizendo assim, que o IGPM ele está subindo mais que o IPCA. Gente, para que isso aconteça, quem tem que subir mais do que o consumo e do que todos os outros é o IPA, pelo seu peso maior. Então, isso aqui não está certo, porque o peso da construção civil é só 10%, né? E, além de mais, nós temos aqui que ele está subindo menos que o varejo. Então, isso significa que os seus preços da construção civil não subiram, não houve impacto no IGPM por parte da construção civil para fazer ele subir mais que o IPCA, ok? Muito bem. Agora vamos para a letra B. Os preços no atacado estão subindo menos que os preços no varejo. Isso aqui também está errado pelo mesmo motivo da letra A. E mais forte ainda, por quê? Pensa comigo, se o IPA, que é o atacado, ele tem 60% de peso no IGPM, significa que se os preços no atacado se movimentam para cima ou para baixo, isso vai impactar bastante no índice do IGPM, no índice da prévia da inflação. Então, ele tem que subir mais, não subir menos. Por isso que está errada essa palavrinha menos aqui. Ó. Esse aqui é um intruso que está na alternativa. E a letra C diz assim, os preços no atacado estão subindo mais que os preços no varejo, né? Opa, sim, por quê? Porque o IPCA, gente, ele mede o consumo. E o consumo significa varejo, né? Varejo, isso aqui é varejo. Então, se o preço no atacado está subindo mais que o varejo, isso significa, então, que o IGPM vai subir ou ficar acima
do IPCA. Tivemos várias situações aí no Brasil que o IGPM teve maior que o IPCA, e isso pode acontecer principalmente quando os preços no atacado sobem muito, ou em especial também quando a taxa PETAC sobe, ou seja, a taxa de câmbio sobe, quando nós temos uma balança comercial deficitária, quando, por exemplo, a gente importa mais que importa, então isso significa, importa mais que exporta, né? Então significa que se o dólar está alto e nós estamos importando bastante, isso vai aumentar, na verdade, vai impactar bastante no IGPM, vai impactar nos preços do atacado, vai aumentar os preços. E o que significa inflação, na verdade? A alta generalizada dos preços. O preço, não consigo mais comprar amanhã o mesmo tanto de mercadoria que eu compro com o mesmo dinheiro de hoje. Então, isso é inflação. E aumento dos preços é ruim para uma economia. Então, a letra C é a correta aqui, a letra D está errada. Por quê? Eu gosto de saber os porquê, que nem criança, né? Por que está errado? Por que mãe? Por que pai? Por que está errado a letra D? Porque a letra D diz assim, a taxa de juros vai subir no curto prazo. Primeiro que, como eu disse antes, o índice de inflação oficial é o IPCA. Certo? Como aqui nós estamos falando do IGPM, então, na verdade, a taxa de juros não se move em função do IGPM. Se o IPCA não está subindo ou está menor que o IGPM, isso não necessariamente fará com que o Banco Central, o Copom, movimente a taxa de juros Selic no curto prazo. O que faz a taxa Selic subir é o aumento do IPCA, é o aumento da cesta básica, é o aumento dos preços do consumo, dos produtos, dos bens e serviços que nós consumimos. Então, e essa letra D também está errada.